Muito boa noite, meus amores. O que mais é possível? Como pode melhorar? Sejam todos e todas muito bem-vindas à nossa live, um papo de mulher com um tema bem interessante, né? Eu e a Anitta, como muitas mulheres, fomos diagnosticadas com endometriose. O que você faria? Como você reagiria a esse diagnóstico? Então hoje, o tema de hoje da nossa live, boa noite, é voltado mais exatamente para mulheres. E por que que eu escolhi compartilhar tudo isso com vocês? Para fazer um alerta mesmo para vocês mulheres se cuidarem, para ter uma vida mais saudável, mais leve, mais feliz e o que mais é possível. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse diagnóstico de endometriose, o que é, né? Tem vários murmurinhos. Isso é grave, isso não é? Como é que trata, né? Como que você descobriu? E eu descobri porque eu faço os meus exames regularmente, tá? Então, boa noite, Amanda, Jana, Kiara, Lincoln tá aí também, Denis. Parabéns, sejam muito bem-vindos, homens, também para esse tema, para vocês levarem também para várias mulheres, compartilhar, assim como eu acabei de compartilhar com várias pessoas aqui, tá? Que é um tema bem interessante e pode também salvar vidas, tá? Então vamos lá, falando um pouquinho rapidamente sobre o que é a endometriose, né? A endometriose é uma inflamação da parede do útero, porém essa parede cresce para o lado de fora, né? Muda a espessura do endométrio, né? E o que pode ocasionar? Pode ocasionar dores muito profundas, no ato sexual ter dores, cólicas menstruais e também dependendo do nível, né, que essa parede aumenta, pode pegar alguns outros órgãos também, tá? Então, rapidamente, basicamente, a endometriose é isso. Mas, verdade, a endometriose é maligna, né? Não, a endometriose não é maligna, né? E depende de como você recebe o diagnóstico, é como vai ser o seu tratamento com relação a não vou chamar de doença, né? A essa situação interessante, tá? Então, vou contar um pouquinho do meu caso, tá? Porque eu conversei bastante ainda hoje, tá? Vou honrar a presença de todos vocês aqui para esse tema tão importante que vocês, se for leve, compartilhe essa live, porque vai ser uma live de muito conhecimento e que muitas pessoas às vezes passam por isso, não é diagnosticada e pode procurar uma outra opinião médica também, tá? Assim como o caso da Anitta, que passou aí 9 anos, né, sofrendo e não conseguiu ser diagnosticada e foi ser diagnosticada agora, né? E eu também descobri, não faz nem um mês que eu descobri o meu diagnóstico aí de endometriose, tá? Então, o que aconteceu comigo, tá? Eu posso falar o que aconteceu comigo. Eu virei mocinha muito cedo, né? Eu menstruei muito cedo, com 10 anos eu já era mocinha. E aí, por volta dos meus 14, 15 anos, eu sentia muitas dores de cólica se volta. Dá um joinha aí pra ver se todos vocês estão me ouvindo, porque parou aqui pra mim. Aí a gente retoma. Dá só um joinha, vários coraçõezinhos, pra ver se realmente voltou. Aqui, ok, maravilha, tudo certo. Então, travou, mas já voltou? Tá tudo certo, né? Então tá bom, muitos coraçõezinhos, gente, adoro corações, tá? E aí, o que acontece? Lá pros meus 14, 15 anos, eu sentia uma dor muito forte, muito profunda quando eu tava no período menstrual.
E eu até brincava com a situação, eu sempre fui muito brincalhona, de que eu era realmente internada para tomar soro de tanta dor de cólica que eu sentia, né? E um dia aconteceu um fato muito engraçado. Eu tava com a minha avó e a minha avó levou, né? Me acompanhou no posto pra tomar soro, tudo. E eu gritava de dor, eu gritava de dor mesmo. E tinha uma outra moça assim perto que tava, vocês viram o semblante dela que tava sofrendo e tal, mas ela tava ali quietinha, sem nada. E eu gritava, eu urrava de dor, né? Você conhece muito bem esse fato, né, Jana? Então, e aí, o que acontece? Aí minha avó, pelo amor de Deus, é só uma cólica, é só uma cólica. E eu falava assim, vó, a dor tá insuportável, se eu não gritar, ninguém vem me atender. Olha só, aquela lá tá sofrendo e tá sofrendo calada, quem vai atender ela? Acha que ela não tem nada, né? E brincadeiras à parte, mas eu realmente, as minhas cólicas eram assim, insuportáveis. Ok, maravilha, sempre fiz meus exames, né? Todo ano eu faço um check-up geral e nunca dava nada nos meus exames, tá? Tive meus filhos, Pedro Henrique e Maria Fernanda, que hoje estão com 12 e 7 anos e venho continuando fazendo os meus exames periodicamente. E nada acontecia nos meus exames, tá? Fazia ultrassom e tava tudo normal, meus ovários, meu útero. E aí, no final do ano de 2021 agora, eu fiz todo o check-up com a doutora Thalita Sampaio. Eu honro a vida dessa mulher maravilhosa que acabou de ter outra bebê também. Já tem uma menininha, a Alice, agora veio a Marina. E no final do ano eu fiz os exames com ela, meus exames de sangue deu tudo, né, maravilhosamente bem. E no ultrassom deu o meu ovário esquerdo um cisto aumentado. Ok, ela falou, Patrícia, deu tudo ok no Papa Nicolau, nos exames de sangue e tal, vamos acompanhar. Tá bom, ela ia sair de licença maternidade. E aí ela pediu pra repetir, eu falei, eu ainda insisti, olha só que interessante, né? Doutora Thalita, mas não precisa, eu acabei de fazer agora no final do ano, né? A doutora acha que tem necessidade, só foi 6 meses, não, Patrícia, né? Antes pecar pelo excesso, né, de cuidados do que pela falta. Aí eu falei assim, não, tá tudo bem, ok. E eu, né, concordei porque tava aparecendo muita, eu ainda tô em tratamento, tava aparecendo muita acne, principalmente aqui nessa região que é hormonal. Eu falei assim, gente, com a idade que eu tenho, super nova, né, dá licença, mas assim, nem na minha fase de adolescência eu tive, né, acne do jeito que eu estou tendo agora, né. E um detalhe, eu sempre falo assim, eu fui diagnosticada, né? Eu estou com a endometriose, né? Mas eu não sou a endometriose. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é uma nova forma de olhar, não só para a endometriose, mas para todos os diagnósticos que vocês recebem na vida, tá? E aí, fui... peguei os exames lá na doutora Thalita, as guias e tal, fiz todos os exames, tudo de novo, de sangue, urina, Papa Nicolau e fiz o ultrassom. No ultrassom, deu o meu ovário meio heterogêneo, tá? E aí o Dr. João, que sempre me acompanhou desde as minhas gestações também, pegou e falou assim, Patrícia, você tá no período de ovulação? Eu falei assim, estou. Ah, então deve ser por isso. Mas ali eu já senti, né, energeticamente, que eu falei, tem alguma coisa interessante aqui. Aí eu falei assim, Dr. João, pode falar.
Ele falou assim, não, Patrícia, pode ser que seja assim, né, por causa desse período de ovulação, mas eu vou colocar aqui o pontinho de interrogação para a doutora Thalita ver e aí ver o que procedimento que ela vai fazer. Então, realmente, o meu ovário já não estava o cisto que apareceu no ultrassom passado, né, do final do ano. Estava meio em disfunção o meu ovário esquerdo. E aí, o que acontece? A doutora Thalita viu e falou assim, Patrícia, vamos fazer uma ressonância magnética pra gente ver mais profundamente o que é isso. E aí, eu baixei todas as barreiras do universo, respirei. Por quê? Porque nós trabalhamos em conjunto com a medicina. A medicina está aí também para trabalhar, né, em prol da nossa cura. Porém, eu estou sem medicamento nenhum no meu corpo fazia muito tempo, tá? Então, faz quase um ano que eu não tomo medicamento nem para uma dor de cabeça. E aí eu falei assim, ok, doutora. Aí baixei barreira, fiz todos os processos que eu trabalho dentro do Empodera Coaching com Patrícia Cotrim também, dentro das terapias, dentro das constelações, dentro dos processos de Axis Consciousness. Eu fui fazendo vários processos, várias perguntas para o meu corpo. Verdade, esse exame vai ser contribuição para o meu corpo? E eu fui pedindo a contribuição, que esse exame seja revelado o que eu preciso, né, saber, o que eu preciso ter clareza para olhar para o que eu preciso olhar. E assim foi, eu fui fazer a ressonância. E olha só que interessante, o meu corpo estava tão limpo de medicamento, né, que na ressonância magnética você tem que tomar contraste, além de todas as outros soro, com Buscopan, com alguma coisa e tudo mais. E aí, na hora do exame, eu senti, assim, detalhadamente o contraste entrando pelo meu corpo, esquentando o meu corpo, né, indo para todos os meus órgãos, células, enfim. E lá dentro mesmo da máquina eu fui fazendo processos, tá? E fui pedindo, né, para aquela máquina ser contribuição para mim, para todos os médicos que estiverem, né, associado a tudo isso que estava acontecendo, dar um diagnóstico para ver o que realmente tem no meu ovário. E fui, sabe, pedindo para o universo, pedindo para Deus, né, peças e receberás uma clareza. E aí, tá bom, fiz o exame e tal, depois de 3 dias o exame saiu. E aí na ressonância deu que era uma endometriose, tá? Aí a doutora Thalita falou pra mim e me deu várias clarezas que eu vou trazer aqui também, e depois eu vou marcar ela também aqui nessa live, se vocês quiserem seguir ela, chamar ela também, enfim, quem é de São José do Rio Preto, tá bom? Pode estar acompanhando também com ela, que assim, é uma mulher assim extraordinária. Foi, eu entendi que eu já tinha essa endometriose, porém quem descobriu foi ela, tá? E ela me deu uma clareza, falou assim, eu questionei, né? Eu falei assim, doutora, eu sei que existem vários olhares, né? Porque assim, na visão da terapia, toda doença, tá? Toda doença começa no átomo, tá? Na vibração. Dependendo da sua vibração, se você é uma pessoa rancorosa, magoada, né, com raiva, só reclama, nada tá bom, as suas células estão vibrando muito baixa, numa vibração negativa. Então, o que você vai atrair para sua vida? Só coisa negativa. E a célula começa a adoecer, e aí você só, né, eu tô ligando o computador aqui, porque eu vou fazer um processo com vocês, um movimento no final, para quem ficar até o final aqui comigo, ou ver depois dessa live, de algumas liberações aí, tá? De algumas coisas dentro dessa visão de tudo isso que eu tô falando aqui, tá? Então,
Se você começa a vibrar numa vibração muito ruim, negativa, o que você atrai para você, para o seu corpo? Doença, né? Se você fica só pensando no passado, você não perdoou a pessoa, né? Ou você fica guardando rancor, mágoa, vingança. Então, as suas vibrações são muito negativas e você vai, de alguma forma, produzir, né, substâncias no teu corpo para te levar a desenvolver uma doença. Agora, se você tem a doença, né, inconscientemente, você é uma pessoa tranquila, consciente, mas inconscientemente você acessa alguns gatilhos, tá? Da sua infância, da barriga da sua mãe e tudo mais, que você não tem clareza aqui. Porém, se você pegar a doença, olhar para ela, fazer o tratamento médico, porém, olhar profundamente para o que levou você a ter aquela doença, porque a medicina, o que ela vai tratar? Ela dá o diagnóstico pra gente, né? Ela dá as ferramentas necessárias para resolver, né, os sintomas, que são os remédios, os tratamentos. Porém, a medicina tem muitos médicos agora aberto a tudo isso, que vai trabalhar a causa do problema. Então, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que isso começou? Então, muitas doenças, né, acontece quando acontece que perdeu a mãe, ou perdeu o pai faleceu, ou aconteceu uma tragédia na família, tá? Então, assim, eu já tive também lá atrás diagnóstico de tireoide e fui curada. E para muitas pessoas, né, falam que não tem cura, né? Mas eu sei exatamente quando startou a tireoide na minha vida. Eu perdi a minha avó, eu perdi a tia, muito querida, a minha bebê nasceu e foi um turbilhão de coisas que aconteceu na minha vida e que eu não consegui, né, energeticamente, emocionalmente dar conta de tudo e puf, a tireoide. Fiz o tratamento certinho, com o médico, tomando remédios e tudo mais. Mas o que acontece? Falam que eu tinha que tomar remédio o resto da vida, né? Verdade, onde está escrito? Entende? Quando você dá um novo olhar para aquilo, quando você fala, chega, basta, eu quero olhar para isso e resolver essa parada. Vou fazer o que se requer fazer, porém, o que tem por baixo disso? Verdade, o que tem por baixo disso? Entende? Então, conversando com a doutora Thalita, eu tive muitas clarezas, tá? Aonde ela pegou e falou assim, eu falei assim, doutora, mas a endometriose, né, normalmente dá em mulheres que não tiveram filhos ainda e papapá, mas não é uma regra, né? Porém, eu já tô vendo também em mulheres que já tiveram filhos, porque o que acontece? Uma das situações interessantes da endometriose, como há um crescimento do endométrio e uma inflamação por fora do útero, às vezes a mulher tem infertilidade. Então, existem vários tipos de direcionamento de tratamento. Foi o que ela falou pra mim. Patrícia, primeiro, você já tem filhos, não é o seu caso ter mais um, né? Eu falei, não é. Então, a gente teria que entrar com hormônio, progesterona e tudo mais pra fazer o tratamento se você quisesse engravidar, que não é o meu caso, tá? Agora, como que a gente vai tratar? Você... tudo bem, tá tudo certo, não escolhe tomar o anticoncepcional ou tomar algum hormônio. Realmente, eu não escolho. Ai, Patrícia, mas tem que tomar. Ok, tudo bem, baixa a barreira, eu vou fazer o que se requer, tá? Mas, se eu tiver opção de escolhas, eu não prefiro tomar nenhum hormônio, tá? E aí, qual que é o terceiro segmento? Alimentação, tá? Vou agora passar na nutricionista, tirar os açúcares, tudo que inflama o corpo, tá? E aí, o interessante de tudo isso é que o corpo é tão inteligente, e como eu trabalho dentro do Empodera Coaching com Patrícia Cotrim, eu trabalho
vários movimentos, e eu trabalho seguindo a linguagem do corpo, né? Porque o nosso corpo fala com a gente. O dia que eu fiz o exame da ressonância magnética, que eu nem sabia que eu ia tomar contraste, porque eu nem me liguei. Eu fiz ressonância magnética há muitos anos atrás por causa da minha coluna. Eu nunca mais tive que fazer ressonância magnética. Então, eu não tinha clareza de que eu ia ter que tomar contraste. E depois eu passei muito mal mesmo, né? Porque, enfim, deu um embaralhamento nas vistas, eu tive que ficar uns 15 minutos até o meu corpo entender que, ok, tudo bem, foi só pro exame, tá tudo bem, vamos agora, né? Tomar bastante água para eliminar esse contraste do corpo e tudo mais. No mesmo dia, eu comecei uma vaporização do útero, né? Da ginecologia natural. Sou grata e honro a vida da Marina Sanches, aromaterapeuta, trabalhando agora nessa linhagem também. E é tudo natural. A vaporização e limpeza do útero. E foi no mesmo dia, porque tem que fazer com referente à lua nova e tudo mais. E eu comecei a fazer. E várias limpezas dentro de mim já foram acontecendo para retirada desse contraste, para retirada dessas informações, para retirada dessas inflamações e o que mais é possível, né? É um processo de 7 dias, onde você vai limpando informações e registros do seu corpo e do seu útero, do seu ovário, né? E o que mais é possível. Então eu já no mesmo dia comecei, sem ter ainda o diagnóstico que era uma endometriose. Eu sempre faço tudo que é leve pra mim de coisas naturais, eu faço sim, tá? Que mais? Depois que eu recebi da doutora Thalita que realmente era uma endometriose e tudo mais, eu fui olhar de uma forma diferente para a constelação familiar, tá? O que vem por trás dessa endometriose, e existem vários segmentos nas terapias, tá, gente? Então, vamos buscar na visão terapêutica, o que é a endometriose? A endometriose é você cuidar muito mais dos outros do que de você mesma, tá? E eu, na minha vida, antes de entrar pra terapia, eu era exatamente 100% os outros e nada pra mim. E se tivesse bom pros outros, tá tudo bem. Eu, né, não fazia diferença. Então, eu tava emitindo pro universo que os outros eram a minha prioridade, não eu mesma, né? E eu sempre fui assim. E dentro do Enneagrama das Personalidades, onde eu atendo individualmente, como mentoria dessa ferramenta de Enneagrama, né? Como também eu trabalho dentro do Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Se vocês tiverem interesse, tem o link aqui na bio do Instagram, tem também em todas as redes sociais, na descrição. Você tem o link do acesso para você também, se for leve, participar desse processo lindíssimo e transformador, que é o Empodera Coaching comigo. E também tem presenciais, online, o que mais é possível, né? E o Enneagrama das Personalidades, eu sou de uma personalidade realmente que ajuda muito as outras pessoas, que colocam muito as outras pessoas como, né, as principais, e esquece um pouco, né, é muito incômodo de olhar para dentro. E aí eu tive que crescer, né? Depois de tantas terapias, tantos anos trabalhando e desenvolvendo tal, eu tive que entender qual que era o meu ego, né? O que eu tinha que fazer para evoluir, né? E eu estou no processo ainda, porque a gente nunca fica evoluída 100%, a gente, né, tem um caminho aí, a gente evolui, eu falo que a gente evolui a cada dia, né? Eu aprendo a cada dia para ensinar também vocês. Então, a cada dia eu tô aprendendo coisas novas. E a cada dia vocês tornam o meu dia, a minha vida mais incrível. Porque se não fosse por mim hoje,
E por vocês, né, para a transformação aí do planeta, nada disso faria sentido. Então, gratidão a todos vocês também que tornam a minha vida, o meu mundo mais incrível, cada dia mais e mais incrível. Então, eu entendi através do Enneagrama das Personalidades, que foi uma das minhas primeiras formações em terapia, tá? Como eu funcionava. Como era a minha personalidade. E muitas pessoas acham que estão doentes, mas é apenas a personalidade, onde você tem que se conectar com você mesma e entender qual que é o seu ego e o que você precisa fazer para evoluir, né? Então, um dos fatos, né, da endometriose dentro da visão terapêutica é você cuidar muito mais dos outros do que de você mesma. Isso, a sua vibração, né, vai ficando mais pesada, mais densa, e aí você vai desenvolvendo doenças dentro do seu corpo, tá? Pela metafísica, tá, e pela visão quântica, a endometriose, que quer dizer os órgãos reprodutores, tá dizendo que você tem alguma coisa para resolver com o masculino, tá? E o que é o masculino, gente? Nós somos feitos, né, a matéria aqui, pelo papai e pela mamãe. Então, tudo começa, por mais que você tenha alguma coisa interessante com o seu parceiro, ou com o seu irmão, ou com o seu amigo, tudo começa através do seu pai, tá? Então, na visão quântica, na visão da metafísica, é algo que você tenha que resolver com o masculino. Ai, mas Patrícia, eu me dou tão bem com meu pai. Pois é, conscientemente a gente realmente se dá muito bem, mas inconsciente, e quando eu falo inconsciente é que você não sabe, por isso que a terapia trabalha o inconsciente, para mexer aí e trazer para sua consciência o que, né, travou a sua vida, o que você tá, né, produzindo aí de informações que ficou lá, ó, bloqueada no passado e que você vem alimentando registros no seu corpo, podendo desenvolver até doenças, tá? Então, tem várias coisas, gente, não tem assim, Patrícia, mas o que é de fato? Precisa olhar. Precisa olhar na constelação, precisa olhar numa terapia, precisa olhar dentro de algumas visões aí, para trazer para a consciência, para ir soltando essas informações. Então, nossa, olha, eu me dou muito bem com meu pai, tá? Mas até queria agradecer imensamente também a vida da Andréia, da Mari, que também tá me ajudando a olhar para essas questões, né, dentro da visão sistêmica também. Eu posso muito bem, na infância, aconteceu alguma tragédia com meu pai, ou aconteceu alguma perda financeira. Eu posso, por amor, e é tudo por amor, me conectar com meu pai por lealdade e por, é ruim essa palavra, mas e por pena do meu pai. Hoje também eu não dou certo, ou eu não consigo prosperar, ou eu perco tudo porque o meu pai perdeu. Então, por amor, eu me conecto, eu tô sendo leal ao meu pai e eu também tenho que perder tudo, tá? Ai, Patrícia, mas isso existe? Gente, existe tanta coisa que vocês não têm noção do que tem por trás e por baixo de doenças, de bloqueios, de traumas, tá? Ai, outro fato, tá? Eu tô trazendo fatos de que eu já trabalhei, de que já veio pra mim, de pessoas que estavam totalmente bloqueadas na parte profissional, na parte de relacionamento, e que a gente foi olhar para tantas questões e veio à tona, tá? Pode ser que você se sinta rejeitada, porque o seu pai, na sua visão de criança, o seu pai gostava muito mais do seu irmão do que de você. Então você se sente abandonada, rejeitada. Isso você faz uma vibração muito baixa, muito
vibra muito baixo e isso a célula não dá conta e aí começa a manifestar várias coisas no seu corpo, tá? Outro fato, presta atenção, eu tô falando casos, tá? De pessoas que conviveram com seus pais, cresceram com seus pais e pode estar guardando vários registros com relação a isso. Repetição familiar, né? Rejeição, abandono. E essas pessoas que nem chegaram a conhecer o pai, né? Então, o que traz na infância, né? O quanto de abandono que essa criança, né, cresceu e que hoje ela acha que ela não é merecedora, ela não pode, ela não merece, porque até o pai abandonou, o pai não quis e o que mais é possível? Então, a gente trabalha carinhosamente, com muito amor, olhando para todas essas questões. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, evoluir dói, mas é tão libertador que vocês não têm ideia do quão libertador isso é. Você olha, mesmo você não conhecendo o seu pai, você olha para aquela figura que te deu a vida, que fez você estar aqui hoje, isso basta. Você não sabe as dores que ele tinha também para ele ter feito isso. Você não sabe o que ele passou. Tem casos de pais que abusam dos próprios filhos e filhas. E isso, gente, infelizmente, é o mais normal que existe, tá? Porém, se você for olhar para isso, esses pais também foram abusados pelos pais. E os pais dos pais pelos pais e é uma repetição aonde se você escolhe olhar para isso e resolver, você quebra tudo isso. E você não projeta para os seus. Você liberta as gerações que passaram com muita honra, porém você precisa olhar e aceitar a sua história, a história de todos aqueles que passaram com muito respeito, porque você não tem como mudar o passado, você tem que olhar, aceitar, acolher e falar, ok, chega, agora eu escolho fazer diferente. E eu peço a bênção de vocês para que eu faça diferente por amor a vocês. Então tem tantas questões por baixo disso que a gente pode ver, né? Para libertar também esse masculino, que se existe uma mulher ferida é porque existe um masculino ferido também, tá? E aí na visão sistêmica tem uma outra, como que eu posso falar? Tem uma outra visão. Na visão sistêmica tem um outro direcionamento, vamos se dizer assim. Na visão sistêmica, a gente fala, né? O que é cabeça? Cabeça é muito relacionado ao masculino, né? Ao pensar, ao ir para a vida, né? Então, todas as doenças relacionadas à cabeça, tem muita coisa aí que você precisa resolver com o pai. Do engolir até o evacuar, né? Com a mãe, por quê? Porque é o nutrir, né? É o amamentar, é o gerar no útero, nos ovários. Então, algumas questões que você pode ter com a mãe. Ai, Patrícia, mas eu me dou tão bem com a minha mãe. Eu também me dou tão bem com a minha mãe. Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai e conscientemente, 5% consciente, eu não tenho nada para resolver com eles, tá? Inclusive a mamãe chegou aí, beijo a todos vocês que estão entrando aqui também. Então, o que acontece? Mas e inconscientemente? O inconsciente, gente, por isso que já fala, inconsciente, tá lá nos registros mais profundos. Você já ouviu falar das sombras, né? Vamos cavucar sombras, a unha encravada lá vai doer, mas vai libertar. É exatamente isso.
Ai, mas Patrícia, pode ser que minha mãe deu um pirulito pro meu irmão mais velho e não deu pra mim e isso imprintou um sentimento de rejeição? Sim. Por isso que eu sempre falo em todas as lives, em todos os treinamentos, em todas as terapias, nós não podemos julgar a dor do outro. Porque o outro que perdeu os pais numa tragédia, às vezes ele tá sentindo a mesma dor do que uma criança que não ganhou um pirulito. Ninguém pode mensurar a dor da outra pessoa. Então, o que eu tenho com a minha mãe que eu tenho que olhar, né? Então, como eu trabalho com vários segmentos de terapia, né? O que é o mais aconselhado? Eu olhar para o pai e eu olhar para a mãe. Eu ver o que eu tenho que resolver com meu pai e o que eu tenho que resolver com a minha mãe. Porque o que acontece? Pode ser, por isso que o inconsciente não é uma via de mão única, tá? Porque as pessoas chegam, né, no consultório e falam assim, olha, mas o que é isso? Eles querem uma resposta definitiva para uma questão. E não existe uma resposta definitiva. Pode existir possibilidades diferentes, tá? Então, vamos supor, a mamãe, quando eu era criança, a mamãe não se dava bem com o papai, brigava e eu via que a mamãe ficava nervosa e o papai saía, bebia muito, voltava alcoolizado e eu peguei as dores da mamãe. Lembra que eu falei do papai? Então, da mesma forma que você pode ser leal ao papai, você pode também ser leal à mamãe. Peguei as dores da mamãe, porque a mamãe sofria muito, o papai bebia, chegava em casa, batia nela, e aí eu não confio no masculino, porque eu não posso confiar nem no meu pai, que dirá em qualquer outro homem, né? O meu pai fez isso comigo, como que eu confio em outro homem, né? E isso vai, né, entrando na cabecinha da criança e a gente hoje com várias questões para resolver que tá lá na infância, não tá aqui. Entende? Então, outra coisa, você pode ter sido abandonada pela sua mãe, né? Ou a sua mãe era uma pessoa que tinha uma vida diferente, você não aceitava a vida que a sua mãe tinha e achava que não era certo e começou a excluir sua mãe da sua vida. E hoje eu atendo muitas mulheres querendo engravidar e não conseguindo engravidar, não porque tem endometriose, mas porque exclui a mãe. Se eu excluo a minha mãe, o meu útero que me deu a vida, como que eu posso gerar uma criança dentro de mim? Eu tenho que fazer as pazes internas com a minha mãe. Eu tenho que perdoar a minha mãe. Eu tenho que, né, saber aceitar ela, dar um lugar para ela no meu coração, para as coisas começarem a se resolver na minha vida. Entende? Então, existem várias questões, várias coisas que a gente pode olhar para resolver também junto com a medicina. E voltando nesse tema da endometriose, o que eu tive muito claro, né, depois da história que eu contei no início lá, de quando eu era adolescente, eu tinha uma cólica muito forte, né? E a doutora Thalita Sampaio, minha ginecologista, falou o seguinte: Patrícia, você desde lá pode ter, né, tido já essa endometriose. Mas o que aconteceu? E isso, ela me trouxe uma consciência muito grande, tá? Eu, com 15 anos, comecei a trabalhar, enquanto as minhas amigas eram adolescentes, iam para barzinho, baladinha, tá? Eu já estava trabalhando, tá? Hoje me fez forte, me fez chegar onde eu estou, me fez vir até aqui. Por isso que a gente tem que olhar para o nosso passado e agradecer. Primeira coisa para você ter prosperidade, abundância, riqueza na sua vida é você ser grata por tudo que aconteceu, por tudo que você tem, e aí sim você consegue ir em busca do que você deseja, tá? Então, ela falou que poderia ser que desde os 15 anos eu já tinha, né, lesões aí superficiais da endometriose, tá?
Lesões bem menores, bem minúsculas e superficiais que não apareciam nos exames que eu fazia. Por isso que me deu essa oportunidade, como era suave, de ter as minhas duas pedras preciosas, Pedro Henrique e Maria Fernanda, que foi o que eu realmente pedi para Deus, tá? E Deus me atendeu grandiosamente, de poder ser mãe desses dois seres de luz. E veio se manifestar mais profundo agora, né? Com a idade que eu tenho. E o que acontece? Como a gente pode olhar, e não só para endometriose, mas, né, para todas as outras coisas. Essa semana a Anitta apareceu, né, a matéria dela, até a minha equipe relacionou, porque também eu tive o diagnóstico há pouquíssimo tempo. E ela diz em alguma parte aí da matéria que ela sofre com isso há 9 anos, tá? Pode ser que sim, há 9 anos ela tenha dores, ela tenha tudo e realmente também não foi diagnosticado. Então, não vamos culpar os médicos que não conseguiram diagnosticar isso, porque talvez realmente nos exames não aparecia. Mas vamos sim agradecer aos médicos que conseguiram diagnosticar isso para a gente poder tratar e poder olhar e poder tratar na medicina e poder olhar na visão terapêutica para resolver, né, e se curar internamente, né? Muitas pessoas quando recebem um diagnóstico desses, né, ou de vários outros, meu Deus, eu tô com endometriose. Ai, minha vida acabou. Ai, meu Deus, o que eu faço? Gente, olha só a vibração que você tá. Primeiro, não é uma doença maligna. Segundo, você mesmo que criou, porque tudo que acontece na nossa vida é a gente que cria, tá? Ai, mas como eu criei uma doença, Patrícia? Exatamente por tudo isso que eu já falei agora, tá? Por coisas inconscientes que a gente vai guardando, por sentimentos, por não perdão, por mágoas, ressentimentos e várias outras coisas, tá? Então toda doença começa no emocional, tá? Então, verdade, você escolhe começar a olhar para você, começar a olhar para suas questões, começar a olhar para dentro, para já ir limpando, para que não manifeste, né, outras doenças, né, ou para que não manifeste doenças. Aí recebi também uma mensagem interessante. Nossa, Patrícia, mas você é toda natural, você não toma remédio, você não toma isso, aquilo, assim. Como veio aparecer para você? Ótimo que veio aparecer para mim. Onde que eu tenho que olhar agora? Vamos resolver. Ótimo, eu agradeci, eu pedi para Deus. Quando eu tava fazendo o exame, eu falei assim, Senhor, que seja revelado tudo o que eu preciso saber para poder olhar e resolver o que eu preciso resolver. É assim que eu vivo. Porque eu escolho cada vez mais consciência do que está acontecendo comigo, com o meu corpo, com a minha vida. Se eu tô repetindo alguma coisa que não tá sendo legal pra mim, eu escolho fazer diferente. É isso, gente. É esse que é o pulo do gato. É esse que é o salto quântico. É isso que é viver na facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu não me canso de repetir esse mantra de Axis Consciousness. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Não é só as coisas boas venham a mim com facilidade, alegria e glória. As coisas interessantes venham a mim com facilidade, alegria e glória. E eu já tô olhando para tudo isso. E aí o interessante que a doutora Thalita perguntou, Patrícia, você realmente não sente dor? Eu falei assim, olha, agora com esse diagnóstico faz muito sentido várias coisas que eu passei há anos atrás. Porém, já tem um tempo que eu venho praticando LPF com a Marina Sanches, essa linda, querida. E o LPF ajuda muito em N questões, principalmente nessas questões de dores. Eu não sinto dor. Eu não sinto mais dor de menstruação, eu não sinto dor na relação, eu não sinto dor.
que mais é possível? Como pode melhorar? Então o LPF tem me ajudado muito. Agora, tem pessoas que recebem o diagnóstico e não quer fazer nada. Que simplesmente fala assim, Deus faz um milagre. Deus está com você, Ele não pode fazer por você. Então, o que você vai fazer quando você recebe um diagnóstico? Vai olhar para tudo isso, não é verdade? Então, gente, é esse alerta que eu queria trazer realmente para vocês se cuidem, tá? Por mais que vocês tenham uma vida saudável, assim como eu, vocês fazem atividade física, né? Vocês cuidam do seu corpo, né? Porque tem muitas pessoas que cuidam do corpo na academia, mas eu tenho várias clientes mulheres que chegam aqui pra mim, né? Chegam no meu consultório e falam assim, faz 3 anos que eu não vou no ginecologista. Na ginecologista. Eu falei, oi? Entende? Então, eu fiz o exame, eu faço anualmente. Anualmente eu faço o check-up geral. Porém, eu fiz no final do ano. E a doutora insistiu pra mim, vamos retomar aqui em 6 meses? E eu não resisti e reagi a isso. É isso que te liberta. Não resiste, não reage às informações que o universo, Deus está trazendo pra você. E eu falei, ok, doutora, vamos fazer. E eu, no meu interessante ponto de vista, achando que ela queria só repetir o exame, porque ela ia sair de licença maternidade. Não! Ela estava cuidando de mim. E eu não resisti e reagi. E aí veio à tona esse diagnóstico que eu tô olhando com muito carinho. Eu tô acolhendo tudo isso dentro de mim. E eu tenho certeza que com a terapia e a medicina, eu já me curei. E o que mais é possível? E o que mais é possível? Então, agora, quem tá aqui comigo, quem vai assistir depois, eu vou fazer um movimento aqui, tá? Para N visões dentro da terapia, sendo que as doenças começam no emocional e nosso emocional está ligado muito ao nosso pai e à nossa mãe, que é quem fez a matéria aqui, o nosso corpo, tá? Então todas as questões com masculino ou com feminino de N áreas, profissional, relacionamento, amizades, tudo, se você não se dá bem com a parte feminina ou com a parte masculina, está ligado ao seu pai ou à sua mãe, tá? Então, eu vou fazer um movimento aqui. Pra gente começar a soltar algumas coisinhas aí, pra gente poder perdoar, né? Se perdoar e perdoar os nossos pais também, porque eles fizeram o melhor que eles puderam, né, por nós. Eles fizeram só o melhor que eles puderam, no contexto em que eles estavam inseridos. Então, eu vou pedir para vocês relaxar, ficar numa posição confortável, independente se você tá de pé, sentado, deitado, não importa. Eu vou pedir para você fechar os olhos agora, ou quem sabe daqui a alguns minutos. Mas vai se conectando com você mesma, com o seu corpo. Vamos fazer uma respiração. Vamos fazer 3 respirações profundas, tá? Eu também vou fechar meus olhos para me conectar e entrar nesse movimento junto com vocês. Inspira. E quando você inspira, imagine seu coração se enchendo de amor, gratidão, paz, felicidade, aceitação. E ao expirar, você solta todas as toxinas das suas células. Coloque a mão em alguma parte do seu corpo que você saiba que tem alguma coisa ali interessante, foi diagnosticado alguma doença, ou você sofre de alguma dor. Coloque a mão exatamente na parte em que você está sentindo essa dor, ou que você tem esse problema, né? Ou essa doença, ou essa situação interessante, para que você, ao soltar a respiração, você elimine todas as toxinas que
está nesse órgão do seu corpo. E vai limpando as suas células, as suas moléculas, os seus átomos, com uma luz branca. Vamos inspirar novamente. Imagina essa luz branca entrando pelo seu corpo, entrando pelas suas células, navegando pelo seu sistema sanguíneo e limpando com muito amor, muita gratidão. E ao expirar, imagine todas essas toxinas, essas dores, essas doenças saindo das suas células, das suas moléculas, dos seus átomos. E os seus átomos começando a vibrar de uma forma diferente. E mais uma vez, vamos inspirar com muito amor, muita leveza, muita alegria, muita gratidão. E ao expirar, solta, solta, solta todos os pesos, todas as preocupações, todos os medos, as vergonhas, tudo o que te faz mal. E agora, independente se você conhece ou não o seu pai ou sua mãe, independente se você chegou a conhecer eles, ou se os seus pais não estão aqui presentes em matéria, já foram morar com Deus, ou se vocês têm os pais vivos, independentemente do relacionamento que vocês tenham com seus pais, imagine agora o seu pai e a sua mãe na sua frente. O seu pai e a sua mãe biológicos. E se você não chegou a conhecer o seu pai ou a sua mãe, só imagine a figura desses dois seres que te deu a vida. E diga a eles assim: pai, mãe, eu sinto muito ter criado expectativas a seus respeitos. Vocês não tiveram culpa nenhuma e eu também não tive culpa nenhuma. Eu sinto muito ter carregado as suas dores, pai, e as suas dores, mãe. Mas agora tá muito pesado para mim. E eu escolho soltar tudo isso para que vocês vivam uma vida feliz e eu também. Eu entrego a vocês, pai e mãe, tudo que eu carreguei por vocês até aqui. Vocês são adultos e vocês sabem muito bem resolver as suas questões. Não cabe a mim resolver por vocês. Eu sou apenas uma criança. E do lugar de pequeno, eu peço que vocês me abençoem, pai, mãe, para que eu siga o meu destino fazendo as minhas próprias escolhas. Eu sou pequena e vocês são grandes. E do lugar de pequena, eu honro a vida que veio através de vocês, pai e mãe, e faço algo de bom com ela. Eu sou grata pela vida que vocês me deram. E hoje eu sei que vocês fizeram o melhor que vocês puderam com o que vocês tinham e o que vocês receberam. Eu sinto muito ter cobrado vocês
vocês já me deram o melhor, a vida, e isso me basta. E agora, vire de costa para o seu pai e a sua mãe. Imagine o seu pai com a mão no seu ombro direito e a sua mãe com a mão no seu ombro esquerdo. E atrás do seu pai, todo o seu sistema familiar masculino, seus avós, bisavós, tataravós. E atrás da sua mãe, todo o seu sistema familiar feminino, seus avós, tataravós, bisavós e todo o seu sistema. E com a força desse sistema masculino e feminino, a partir de agora, você pode seguir o seu destino com as suas próprias escolhas. Diga para o seu pai e a sua mãe e toda a sua ancestralidade: eu honro a grande história, assim como foi e é, porque através dessa grande história eu estou aqui hoje. Eu sinto muito por ter julgado qualquer coisa que veio de vocês. Hoje eu escolho fazer diferente. E por amor a todos vocês, eu dou um lugar a vocês no meu coração. Vocês vivem através de mim. E eu peço que vocês me abençoem através do meu pai e da minha mãe, para que eu possa ser livre e caminhar com as minhas próprias escolhas. Eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Vai respirando no seu tempo. Vai se conectando com o seu corpo e com todo esse movimento. Vai trazendo a consciência. Vai mexendo os seus pés, as suas mãos, agradecendo por esse movimento e por todas as limpezas que foram feitas através desta live, dessa conexão. E o que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso? E aí, quem ficou comigo? Deixa a musiquinha aí rolar. Quem ficou comigo até aqui? Quem fez o movimento? Quer compartilhar alguma coisa? Eu tô vendo aqui se tem alguma perguntinha. Sim, o corpo fala. O corpo fala tudo, gente. A gente só tem que prestar atenção, né? E olhar para os movimentos do nosso corpo. E é isso, minha gente, meus amores. Gratidão. Eu honro a vida de todos vocês que me seguem, que oram, que rezam por mim, que me transmite energias positivas para que eu continue essa jornada de expansão da consciência, de treinadora da consciência, facilitadora da consciência e o que mais é possível, né? Muito emocionante, gratidão, gratidão, lindeza, a você por ter feito, por ter se permitido, por ter se entregado. Esse é o segredo. A vulnerabilidade, a permissão de se entregar para resolver o que precisa ser resolvido. Ao respirar, mais sentir a luz entrar no meu corpo. Uau, o que mais é possível? Gratidão, lindeza. Parabéns pela permissão. Que Deus te abençoe sempre, a nós todos.
Deus já te curou, eu creio. Eu também creio. Gratidão. Chorei demais, é isso mesmo, liberações, tá? Vocês tornam o meu dia mais incrível. Esse movimento é maravilhoso, tá? Então, gente, dá vontade de chorar, chora, dá vontade de arrotar, arrota, dá vontade de peidar, peida, dá vontade de fazer xixi, faz, da diarreia, vai lá, é tudo liberação, tá? É tudo liberação mesmo. Tudo que estiver saindo do seu corpo é liberação. E se requer saber, mas o que foi? Não se requer saber, só deixa, solta. Solta, 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 solta. Cada vez que você solta mais você é curada. E agora tem que ir. Se for leve para vocês, compartilhe essa live com pessoas que precisam ouvir pelo menos uma das palavras que eu falei aqui. Talvez faça sentido para ela, talvez seja o que ela realmente precisa, né? Entender, acolher, perdoar. E quanto mais a gente contribui com a vida das outras pessoas, mais prosperidade, abundância, glória vem para nossa vida, né? E o que mais é possível. E esses movimentos são movimentos rapidinhos que eu faço aqui com vocês, que dentro do Empodera Coaching com Patrícia Cotrim a gente aprofunda cada vez mais e mais para se libertar de todas as nossas prisões que nós mesmos criamos dentro de nós, para viver uma vida de infinitas possibilidades, de leveza, de amor, de gratidão e o que mais é possível. Receba a cura e libertação com a graça de Deus. Obrigada a vocês por tudo. Obrigado pelas orações. Obrigado pelas energias maravilhosas que eu recebo de vocês todos os dias. Obrigada pela vida de vocês. Um grande beijo e uma abençoada semana de infinitas possibilidades. Tchau, tchau, meus amores.